Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 15 de janeiro de 2026 e você está ouvindo passarinhos? Eu não estou. Não é que você está alucinando ou que eu esteja surdo, é que realmente nesse exato momento a única coisa que eu realmente ouço são essas máquinas diabólicas aqui vizinhas ao nosso prédio na obra. Mas eu decidi colocar esses passarinhos que são, na verdade, um artifício, não só para tornar a nossa conversa mais leve, mas porque eu acho que um dos fatores que explica por que é tão agradável você ouvir passarinhos ao fundo, porque quando passarinhos cantam, é bom sinal. É sinal que está tudo tranquilo, né? O problema é quando eles param de cantar, como nesse exato momento. Eles pararam de cantar, alguma razão tem, e a razão é a obra ou gente derrubando árvores, esse prefeito está... bom, deixa para lá. Mas é muito curioso porque, veja, o fato de que os passarinhos cantam porque eles confiam na própria segurança e que isso transmite por tabela para a gente um senso também de confiança, segurança, e a gente pode relaxar um pouco, né, desestressar. Eu acho que é uma boa maneira da gente introduzir esse episódio de hoje, que vai ser um pouquinho diferente, porque eu tenho algumas histórias na manga, eu tenho histórias sobre buracos negros, uma possível e, aliás, muito plausível causa uma explicação para a matéria escura, mas todas essas pérolas, esses triunfos, esses avanços da ciência e da racionalidade vão ficar talvez para amanhã, porque eu quero comentar alguma coisa que não é tão racional assim. Não é? Eu estava lendo hoje de manhã, eu quero falar sobre confiança, ponto. Eu estava lendo hoje de manhã um artigo da The Atlantic, que eu vou dar o link, está aqui na descrição do episódio, está no radinhodepilha.com. Aliás, eu novamente insisto, e você pode seguir o Radinho de inúmeras maneiras, uma delas é o Spotify. O Radinho no Spotify, infelizmente, travou em 26 de novembro, então quem seguia por lá está achando que eu morri, não é? Mas no radinhodepilha.com você sempre acha outras maneiras de seguir em vários aplicativos, tal, enquanto eu tento resolver a questão do Spotify, que, falando em confiança, não é tão confiável assim. Né? Mas eu estava lendo esse artigo, acho que da The Atlantic, tentando analisar o que está acontecendo hoje. Aliás, ontem eu fui dormir achando que eu já ia acordar hoje na Terceira Guerra Mundial, porque fui dormir com a nítida impressão ou pavor de que alguma coisa completamente destemperada ia acontecer no Irã, ou talvez na Groenlândia. Aliás, uma coisa muito divertida. Eu vou compartilhar para quem segue a gente no Radinho, no canal do Instagram, do Telegram, links abaixo, como sempre, né, uma imagem muito interessante que talvez explique por que o Trump tem tanto interesse pela Groenlândia. É porque ele acha que a Groenlândia é enorme, mas a Groenlândia não é tão grande assim. É que quando você olha num mapa, um mapa plano, se você olhar no mapa mundi, ou seja, uma coisa esférica, um globo terrestre, né, um globo terrestre esférico, né, você vai olhar que a Groenlândia não é tão grande assim. Mas na hora que você tenta representar o globo terrestre, né, no plano, você tem que fazer algumas distorções, porque não tem como você pegar lá, sei lá, descascar uma mexerica e tentar fazer um retângulo com a casca. Não dá. Você tem que distorcer de alguma maneira. E a projeção que a gente está mais acostumada, que é a projeção Mercator, que tem séculos e séculos e séculos, quanto mais longe do Equador, né, você olha, mais aquilo está ampliado, mais aquilo está dilatado de maneira completamente ilusória, de maneira completamente equivocada. Então, se você olhar no mapa, num globo terrestre de verdade, que eu não sei se você tem um à mão, eu recomendo que tenha sempre, a Europa é muito menor do que aparece. A Europa comparada com a África, se você olha um mapa mundi numa tela, né, projetado, a Europa parece gigante perto da África. Na hora que você olha no globo terrestre, você fala, Quém! É esse montinho de paizinhos aqui que achou que podia mandar nesse continente gigantesco que é a África? Pois bem, a Groenlândia é a mesma coisa. No mapa, ela parece muito maior do que ela realmente é, e isso provavelmente é a maneira como o Trump avalia o próprio pinto. Na imaginação dele, é muito maior do que na realidade. Mas voltemos aqui, porque eu estava falando sobre o artigo.
sobre essas possíveis peripécias, esses atos de arbitrariedade que estão graçando por aí, que está todo mundo aplaudindo, os Milleys, os Trumps, né? Ele está chamando a atenção para um filósofo, que é o Hobbes, Thomas Hobbes, que há centenas de anos escreveu um livro chamado Leviatã, que parece ser um muso inspirador de um dos consultores do Trump, que é uma figura que parece um vilão, parece um Nosferatu, um cara estranho, que é um tal de Stephen Miller, um cara bem sinistro, né? E que ele fica o tempo todo justificando que, olha, o que conta realmente é o poder, o que conta realmente é a força, o resto é frescura, deixa dessas coisas internacionais, esses acordos, isso não é viril, o que conta é a pancadaria, né? Essa visão de quem provavelmente tem problemas com a imagem do próprio pinto, talvez ele se baseia de uma maneira, para tentar dar um pouco de profundidade inexistente ao seu pensamento, se baseia em Hobbes, porque Hobbes, eu não li Hobbes. Aliás, eu vou compartilhar uma conversa que eu acabei de ter com o ChatGPT, que foi absolutamente maravilhosa, não é, que vai me abrir o caminho para várias reflexões daqui para frente, quem sabe palestras, quem sabe agora eu tenho algum tema de palestra que não assuste as agências de palestrante, não é? Hobbes escreveu, eu comecei a conversa com o ChatGPT assumindo, assim como eu assumi no começo que os passarinhos eram na verdade um truque, eu falei, ChatGPT, eu não li Hobbes, mas me parece que o mundo à minha volta é um mundo hobbesiano. O que quer dizer um mundo hobbesiano? Hobbes é um cara bastante pessimista com relação à natureza humana, não é? Ele acha que a natureza humana é naturalmente violenta, é uma natureza de conflito, então ele vai dizer que sociedades primitivas são brutas, sujas, feias, perversas, vivem num estado de guerra permanente. A gente sabe que não é bem assim, acho que ele viajou pouco, né? Mas de qualquer maneira essa é a imagem dele, né? E se a gente tem algum tipo de estabilidade em algum lugar, é porque a gente conseguiu superar essa fase de total guerra total uns contra os outros, em que ninguém pode confiar em ninguém, não é porque a gente adotou algum tipo de, como eu ia dizer, vamos chamar de liderança para aparecer o LinkedIn, né? Porque de repente a gente percebeu que sozinho a gente só sabe se espancar, se matar e se enganar, então a gente delegou o poder, né, para um monarca. Ele imagina um monarca naquele momento, um monarca absoluto, e esse monarca absoluto, através do medo, através da força, o que ele faz? Ele bota todo mundo na linha, porque segundo Hobbes, a única maneira das pessoas entrarem na linha como é que chama? No salto do coturno, né? Na ameaça da pancadaria. Né? Por isso que em Roma, acho que ele deve estar lembrando, em Roma, os caras que acompanhavam lá os magistrados segurando o feixe de pau, que daí que vem a palavra fascismo, vem esse feixe de paus com o machado em cima, era uma faixas que aliás tinha um monumento aqui na Brasil, felizmente tiraram, era um monumento da época do Jânio, se eu não me engano, e não é muito agradável você ver símbolos fascistas no caminho para qualquer lugar, mas tudo bem. Voltando aqui, Hobbes é um absoluto pessimista, ele acha que se você tirar o poder, se você tirar o Estado, sobretudo um Estado absoluto, a gente volta para o caos, né? Então, diante da ameaça do caos, a gente vai fazer algum tipo de, sei lá, vai abrir mão de algumas coisas e vai deixar aqui um tirano, um monarca absoluto, que ele vai chamar de Leviatã, né? Que ele possa criar algum tipo de ordem baseado na força, baseado no medo, baseado no poder. E parece muito com o que está acontecendo, né? Parece muito com o que está acontecendo. Mas a conversa começou a ficar interessante porque rapidamente eu fui conversando, lembrando daqui, lembrando de lá. Eu vi que ele mencionou muito rapidamente a palavra confiança. Eu falei, ChatGPT, veja, você mencionou uma palavra que para mim é chave, porque eu estive recentemente num certo lugar da América Latina em que ninguém confia em ninguém. Se ninguém confia em ninguém, parece que você está condenado a um ciclo de pobreza e miséria, o que parece ser inclusive a sina da América Latina. Na América Latina, com diferentes graus, né, ninguém confia em ninguém. Eu acho que, na verdade, aliás, estou me lembrando aqui
de uma história real. Estava vendo uma vez, estava num evento de empreendedores, eu não sei o que eu estava fazendo lá, porque eu não sou empreendedor, mas um empreendedor de sucesso que vinha de Minas, e ele falou, olha, eu estranhei muito quando eu vim para São Paulo, porque eu estava muito acostumado a trabalhar em Minas. Em Minas você trabalha com quem você conhece. Você sabe quem é o pai, quem é a mãe, qual é o sobrenome, qual é a família certa, tal. Então tudo fica dentro dessa panelinha de quem você conhece. Agora, eu vim para São Paulo, vocês fazem negócio com qualquer um. Vocês confiam em todo mundo. E isso para ele foi um choque, e espero que ele tenha percebido que isso talvez seja uma das razões da prosperidade da cidade, né? Simplesmente porque aqui você pressupõe que as pessoas não sejam espertas ou malandras, né? Meu sotaque, minha imitação de sotaque é muito pobre, né? E que você não precisa ficar preocupado o tempo inteiro se alguém vai passar a mão na sua bunda ou na sua carteira ou em outras partes também. Então, voltando aqui, eu falei, olha, ChatGPT, eu vejo que isso, a América Latina tem aqui uma deficiência crônica, ou endêmica, vamos chamar assim, de confiança uns nos outros, e nas instituições também. Eu estou me lembrando aqui, a gente esteve recentemente na Argentina, e eu fui para o primeiro táxi que a gente pegou. Eu tinha me esquecido desse detalhe. Aqui em São Paulo você paga táxi com cartão, é super fácil. Aliás, você paga, eu não uso dinheiro nunca, eu passo sei lá quantos 200 mil anos sem usar dinheiro, não é? E o que acontece é que lá é tudo cash, é tudo efetivo, não é tudo dinheiro vivo. E aí o motorista falou, desculpa, é só dinheiro vivo. Eu falei, putz, que pena que vocês não usam cartão. Ah, eu já falei aqui para o dono da companhia, da frota, mas sabe o que é? Se ele adotar cartão, isso deixa um rastro, ele vai ter que pagar imposto. Não é? Então, para não pagar imposto, a gente só aceita cash. Esse era o mesmo motorista que 364 segundos antes estava falando, nossa, mas a corrupção é um problema, troca o governo, mas esses governos são sempre corruptos. Ou seja, um pouquinho antes ele estava tentando colocar a culpa da corrupção no governo, e aí ele depois mostrou aí um comportamento bastante popular, que deve estar muito disseminado, que provavelmente, justificado pela falta de confiança no governo, né, torna as coisas a cada vez mais difíceis bom, em suma. Então isso foi num episódio isolado com um táxi, ok? Tivemos que trocar o dinheiro de maneira improvisada. Num outro dia qualquer, a gente encontrou um objeto muito interessante numa loja muito bacana e perguntamos quanto custa. Ele falou, depende como você vai pagar. Como assim, como eu vou pagar? Não, porque se você pagar, fizer uma transferência, ou se você pagar em dólar, o preço e era, uma diferença de quase 50%, por aí, 50% mais ou menos. Por quê? Porque se eu pagasse com cartão, ou se eu fizesse um depósito bancário, isso deixaria rastros, deixaria vestígios, né? Então, você percebe que em todas as classes sociais ali, das mais simples às mais altas, está todo mundo guardando dólar embaixo da cama porque ninguém confia no governo. Bom, isso foi uma pequena digressão, né? Voltemos para a conversa com o ChatGPT. E aí a conversa começou a se enriquecer, porque aí ele foi trazer, acho que ele já percebeu de quem que eu realmente gosto, eu gosto de Hume, gosto de Spinoza, eu estou sempre assumindo isso aqui. Mas ele coloca uma coisa interessante, porque Hume é posterior, David Hume é escocês, é posterior a Hobbes, né? Ele vai falar, não, essa visão que o Hobbes tem não está certa, isso é besteira. E na verdade, veja, as sociedades, elas funcionam, quer dizer, mesmo sociedades mais primitivas, elas funcionam até que relativamente bem, porque as pessoas criaram algum tipo de confiança, e essa confiança não foi por uma questão religiosa, não é por um imperativo moral, não é porque Deus mandou, e também não foi um cálculo racional. Simplesmente porque funciona. Porque se você confia, se você cria um ambiente onde as pessoas confiam umas nas outras, isso é muito mais fácil, as coisas fluem melhor, tem muito menos desgaste, as coisas andam, você desperdiça menos energia, né, protegendo o próprio rabo. Desculpa, hoje eu estou um pouco chulo, vai passar. Mas ele está colocando o Hume ali, que está assumindo que, em princípio, a pretensa racionalidade, né, que nós seríamos criaturas racionais, é isso que diz o iluminismo continental. O iluminismo escocês é um pouco mais realista, né? Ele fala, olha, não é a razão necessariamente dita, tudo o que rege, o que pauta muitas vezes o nosso comportamento,
são questões afetivas, são questões emocionais, são questões... Ou mesmo isso, é uma questão que você vê que funciona, você se sente melhor num ambiente de confiança. Eu falei, uau! E aí eu me lembrei que durante um bom tempo, né, se eu resgatar todas as palestras, aliás, muitas palestras minhas, quando eu digo muitas, são dezenas, estão num link que eu vou dar aqui abaixo no meu site, usina.com, né, eu tentei chamar a atenção, eu tinha um slide lá que dizia o seguinte, olha, ambientes em que você pode confiar, as coisas andam mais rápido, as coisas têm mais resultado e você desperdiça menos recurso. Agora, se você não tem confiança, você gasta um recurso imenso, é um estresse miserável e simplesmente as coisas não acontecem. Né? Que provavelmente isso faz com que qualquer um pense no lugar onde trabalha, em qual desses dois extremos ele se encaixa. Então, eu achei isso absolutamente esplêndido e aí ele resolveu conectar com algo que a gente comentou ontem, ou anteontem, não me lembro mais, que é a noção que o Spinoza tem de conatus. Conatus para Spinoza é como se fosse uma força que impele tudo a continuar existindo. Né? Tudo que é, não só criaturas, animais, mamíferos, humanos, não, mas qualquer coisa, né? Esse plástico, aquele parafuso, né? Eles persistem no tempo porque eles têm ali um impulso, uma energia que é basicamente a mesma energia desde sempre do universo. O universo ele é basicamente essa potência foi se ramificando, foi se diversificando e algumas coisas aumentam a sua própria potência, ou seja, a sua capacidade de persistir no tempo e algumas coisas diminuem. Então, conatus é uma noção que não é uma energia mística, não é nada disso. Não é nenhum tipo de vamos acender um incenso e tocar um pandeirinho, não é? E fazer sexo ruim, ou então... Não. É observar. Né? E também uma coisa muito interessante, que eu acho que eu não comentei com vocês, eu complementei aquela conversa sobre conatus com a seguinte observação, uma observação darwiniana, uma observação evolucionista. Eu falei, o ChatGPT, lembra que você está falando do conatus e tal? Que as coisas que a gente observa é porque elas são movidas por esse impulso, por essa energia de continuar persistindo? E se isso não foi exatamente uma demonstração de que existe alguma força sobrenatural? Não. E se isso for uma ilusão? Né? Porque existe um viés cognitivo, um daqueles erros que a gente comete sem perceber, ao perceber o mundo. E se tiver um viés cognitivo que é chamado de viés de sobrevivência? O que é o viés de sobrevivência? Vamos imaginar que você vai num evento de empreendedorismo, como eu fui, e você só está vendo ali os empreendedores bem-sucedidos. Aí você fala, cara, que legal, eu vou empreender também. Acontece que naquele evento só tinha os empreendedores bem-sucedidos. E se você conhece um pouco melhor esse ecossistema, eu diria que para cada um que dá mais ou menos certo, 19 deram absolutamente errado, perderam o casamento, perderam tudo o que tinha, foram parar na Rua da Amargura, ficaram deprimidos. Né? Então, veja, se você só olhar os que sobreviveram, você pode eventualmente se iludir sobre como as coisas funcionam, porque você não está vendo quem não está vendo. É como quando você vai para a Europa e você vai ver as catedrais. Nossa, que maravilha, a Idade Média, as catedrais. A Idade Média não era só as catedrais, era um monte de rua suja, cabana, coisa de barro, coisa que... Mas acontece que elas não sobreviveram. O que sobrou para você fazer selfie no Instagram são as coisas de pedra. Né? Aquela coisa mal cheirosa, que o cara joga o pinico pela janela, cai cocô na cabeça de quem passa, né? Cavalo fazendo estrume por todo lado, sumiu. Né? Então você fica achando que a Idade Média era uma coisa gloriosa, né? Provavelmente iluminada pela graça de Deus e dos vitrais, etc, etc. Mas não, isso é viés de sobrevivência. Então, voltando aqui para a minha conversa sobre o conatus, eu falei, ChatGPT, e se o que a gente está percebendo aí como coisas que realmente têm uma energia extraordinária e persistem, na verdade não é uma coisa que se estende a tudo. A gente está vendo aquelas coisas ou aqueles processos que, numa maneira evolutiva, numa maneira de tentativa e erro, simplesmente foram mais bem-sucedidos em prosseguir, em persistir. Quantas alternativas ficaram para trás porque simplesmente, de um ponto de vista evolutivo, elas não tinham muita chance. E o ChatGPT concordou, que é meio, eu sempre desconfio um pouco porque ele tende a concordar demais com a gente, né? Eu não me sinto tão inteligente assim quanto ele tenta insinuar,
Mas ele falou, olha, é um bom ponto porque isso desmistifica um pouco essa questão do conatos do Spinoza. Então a gente passa a enxergar o conatos como uma coisa de processos, porque tudo na verdade é um processo. Você não é uma essência, eu não sou uma essência, eu não sou alguma coisa imutável que vai antes, de, depois e durante. Não, 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 você é um processo. Em um ano todas as células do seu corpo foram trocadas, né? Sua identidade, o que você considera a sua identidade, é uma ficção que você criou, porque você era uma pessoa completamente diferente lá atrás. Né? Não adianta apelar para signo e ascendente, que essa também é outra ilusão. Mas voltando, se tudo são processos, e os processos que, né, descobrem que conseguem aumentar seu próprio conatos, ou seja, sua própria chance de persistir, são esses processos que sobrevivem. Não é? Então, o conatos, na verdade, é alguma coisa que você pode expandir, ou então isso pode ser diminuído e isso pode desaparecer. E aí ele conectou, isso foi na conversa lá do Spinoza, eu resgatei isso nessa conversa agora sobre o nosso inimigo Hobbes, os nossos amigos Hume e Spinoza, e aí ele traz, para tentar dar um pouco de embasamento, não só filosófico, mas também científico, biológico, inclusive, para essa questão, ele vai citar um pensador, que na verdade é um cientista, vou até pegar, cadê o nome do cara aqui? Eu já esqueci, obviamente, né? Um instante só, dessa vez eu nem vou cortar para fazer de conta que eu sou mais rápido do que eu sou, né? Mas eu vou pegar aqui, como é o nome do cara? É o cara do princípio de energia livre. Como é que chama o cara do princípio de energia livre? O princípio de energia livre, onde é que estamos aqui? Achei. Carl Friston. Estou vendo a fotinho dele aqui. Agora o ChatGPT ilustra as nossas conversas com fotinhos, eu estou achando isso ótimo. O que ele está colocando aqui é o seguinte, energia livre parece uma coisa eminentemente física, não é? Mas na verdade ele está tentando estender essa noção de energia livre. Em física, energia livre é aquela energia que está por aí que você consegue fazer alguma coisa com ela. Né? A hora que tudo vira calor e essa energia você não consegue fazer muita coisa com ela, não tem tanta energia livre. Então, por exemplo, a vida no planeta é possível porque nós estamos recebendo do Sol de graça, né, um monte de energia livre, que é uma energia, uma frequência bastante alta de eletromagnética, e a gente consegue processar isso, transformar isso em ordem, em coisas que persistem no tempo. Olha aí a questão do conatos, a matéria se organizando para aproveitar essa energia livre para persistir no tempo, e o que a gente libera é uma energia que não dá para aproveitar muito, que é calor. Né? Então, veja, a energia livre tem aí um princípio físico, científico, mas ele está tentando colocar isso de uma maneira um pouco mais genérica. Ele está colocando que qualquer organismo, ele está num ambiente, esse ambiente traz um monte de surpresinhas toda hora. Né? Se esse organismo quiser alguma chance de sobreviver às surpresinhas, ele tem que começar a se prevenir, ele tem que criar algum tipo de previsão. Eu falo, bom, se toda hora eu vou ter raio ultravioleta do sol bagunçando aqui meu código, então é melhor eu proteger com alguma coisa do ultravioleta. Então você tem melanina na pele, que protege do ultravioleta, por exemplo. Né? Isso, na verdade, ele faz uma previsão, fala, olha, vai ter sempre ultravioleta, então eu vou diminuir essa surpresinha, né? Essa surpresinha, a chance de uma surpresa é chamada aqui de energia livre, e eu vou construir mecanismos para reduzir a surpresinha. Né? Eu vou aprendendo por tentativa e erro, por repetição, coisas que dão certo, coisas que não dão certo, o que em estatística é mais ou menos, a gente pode associar com a coisa bayesiana. Eu não sei se algum de vocês aqui mexe com estatística, ou mesmo com inteligência artificial e tal. Mas voltando, então tudo que é vivo tem que reconhecer que ele vive num meio que é bastante imprevisível, mas não é completamente imprevisível. Ele é mais ou menos previsível. Então, com o tempo, você tem que melhorar tem que reduzir a chance de coisas imprevisíveis. Então, você vai cada vez mais reduzindo a chance de coisas que podem desestruturar você. Certo? Então, e essa é uma maneira, inclusive, da gente olhar de novo, né, o que é você viver numa cidade em que você tem que ser esperto, porque a cada momento alguém pode passar a perna em você,
na verdade, provavelmente vão, é pelo menos a minha experiência pessoal, né? E você tem que ter aí jogo de cintura e tem que ter gingue, e ainda vai achar graça nessa história toda, e por alguma razão qualquer misteriosa e divina, você não progride, a coisa não avança, a qualidade de vida é péssima, mas você vai ficar romantizando justamente o fato de você estar sempre ali convivendo com o imprevisível. Ou então você olha outras sociedades, não estou dizendo que São Paulo seja um bom exemplo, mas você pode ir para qualquer país. Eu estou lembrando aqui de quando eu era adolescente, que quando as pessoas começaram a viajar para, sei lá, para os Estados Unidos, eu lembro de muita gente voltando e falando, nossa, esse americano é trouxa. Ele é trouxa, ele coloca o jornal ali na banca e você pode pegar e sair correndo, né? Ou você pode pegar e dar o dinheiro errado. Como esse cara é trouxa, tem umas máquinas ali que você põe uma moeda, mas se você não puser a moeda, você pega o jornal do mesmo jeito, como os caras são trouxas. E voltavam rindo, achando que a gente era mais esperto. Mas, na verdade, veja, em qual país esses caras preferiam, para onde eles viajavam, né, gastavam $1 para viajar? Para um país onde você pode relaxar, onde as coisas são previsíveis, onde você pode, sei lá, usar melhor a sua energia do que ficar preocupado se alguém vai passar a mão, né, nas suas coisas, né, por assim dizer, de maneira metafórica e também bastante concreta. Então, veja que interessante como isso é poderoso, né? Como isso ajuda a gente a avaliar o que pode eventualmente tornar as coisas melhores. Né? Não é votar num Trump, não é votar num Bolsonaro, não é votar num Milley, que vai ser uma figura centralizadora, né? Que vai dominar pela força e pelo medo. Você é simplesmente você criar condições para que a confiança prevaleça. O problema é que confiança se constrói ao longo do tempo e confiança é muito frágil. Né? Na verdade, a desconfiança é viral, a desconfiança ela é exponencial. Né? E isso é muito interessante porque as redes sociais, na verdade, elas acabaram provocando o que é talvez o pior veneno da civilização. Elas acabaram arruinando a nossa confiança, elas acabaram promovendo a desconfiança, né? E aí você não consegue nem confiar se sou eu falando aqui ou se é um AI, se essa foto é verdadeira ou não. Então, se ninguém confia em nada, se ninguém confia em poder, você volta para aquele modo que, meu Deus, pelo amor de Deus, tragam um homem forte, que na verdade nunca é forte, normalmente também tem dimensões genitais equivocadas, né? Só ele vai conseguir colocar essa ordem aqui porque eu sou o caos, eu vivo no caos. Veja, vou reiterar, a questão da confiança, a questão do progresso, a questão não é uma questão de ordem divina, não é uma questão de conservadorismo cristão, judaico, ou seja, o que for islâmico. Não, é simplesmente porque funciona melhor. Funciona melhor. Dá trabalho? É frágil? Sim. É um risco a confiar? É. Mas desconfiar, vivendo um esquema de perpétua, sei lá, aprendendo jiu-jitsu, puxando ferro, como se você vivesse num mundo, sei lá, rodeado de ameaças. Cara, veja bem, né? Veja bem o que muita gente no LinkedIn fica pregando. Né? Então, eu achei essa conversa muito interessante, eu ainda vou amadurecer ela um pouco mais. Espero que isso tenha trazido algum tipo de inspiração para vocês. E, bom, agora eu deixo vocês com os passarinhos, né, que foram gravados num momento em que eles estavam confiando que eles podiam abrir o bico. Né? Por enquanto, eu aqui também consigo abrir o bico. Até nos Estados Unidos isso já não é mais tão possível. Talvez eu estivesse sendo preso, espancado, né, eventualmente morto. Em outros países nem se comenta, no Irã provavelmente eu estaria sendo enforcado. Mas enquanto a gente pode abrir o bico, fiquemos aqui com os nossos amiguinhos canoros, lembrando de dias em que não tinha esse maquinário pavoroso, deixando todo mundo estressado. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.